Como é que qualquer um pode transformar 100 mil reais em mais de 1 milhão? Eu tô falando aqui de rentabilidade, tá? Considerando aportes mensais baixos. É claro, quando eu falo qualquer um, é qualquer um que já acumulou 100 mil reais. Então nesse vídeo eu vou te mostrar 3 formas. A primeira, forma safe, investindo só pelo Tesouro Direto. Segundo, como transformar 100 mil em 1 milhão, investindo em ativos de risco que podem aumentar a sua rentabilidade. E a terceira, como transformar 100 mil em 1 milhão, alinhando os dois fatores, né? Um bom retorno frente ao risco, com retorno e risco bem calculadinho. Se faz sentido para ti, deixa o dedo no like. Primeiro cenário, no Tesouro Direto. Aqui eu preciso te contar que a ideia por trás desse vídeo, ela surgiu a partir dessa simulação, né, de um investimento de 100 mil com aportes mensais cerca de 500 reais. Lá em 2045, ou seja, daqui a 19 anos, a gente teria aí um valor muito próximo a 1 milhão. Isso considerando um Tesouro IPCA mais com juros semestrais. E a coisa melhor ainda quando a gente olha para ativos mais longos, como o Tesouro IPCA mais com vencimento em 2050, em que daqui a 25 anos esse investimento aí faria ter 1,7 milhão líquido de imposto de renda. E aí, no país da renda fixa, que eu sei que é como muitos aqui chamam o Brasil, não é à toa porque a renda fixa vem batendo recordes graças às nossas altas taxas de juros. O que tende a acontecer é que o investidor, pessoa física comum, aquele cara está acumulando patrimônio que na média é o cara que tem a sua própria empresa ou seu próprio trabalho, se dedica pra caramba e acaba tendo pouco tempo para se dedicar para estudar sobre o mercado financeiro. Olha para essas taxas altas e pensa, poxa, beleza, isso aqui é rápido, isso aqui é fácil, isso aqui é sem risco. Então é isso que a maioria faz. E nem tem como quebrar essa linha, né? Porque para saber se você deve ou não seguir esse caminho, eu deveria te conhecer melhor, entender teu perfil de risco, sua tolerância ao risco. O que eu posso fazer aqui nesse vídeo é te mostrar que existem outros 2 caminhos e te mostrar também que existe risco por trás desse investimento que eu acabei de te mostrar. Não é um risco de calote, um risco de você perder todo o seu dinheiro, mas sim existe risco no Tesouro Direto. É chamado de risco de mercado, que é quando você investe um valor e depois vende ele por um valor menor. Você perde dinheiro quando você tira esse dinheiro antes do prazo. Ou seja, se você investir num Tesouro IPCA mais 2050 e daqui a pouco surgiu um imprevisto, seus planos mudaram, você mudou de estratégia, tem que vender, existe a possibilidade de você vender com prejuízo. Imagina que você comprou um Tesouro IPCA mais lá atrás com a taxa de 6% acima da inflação. Tirou esse dinheiro antes, só que com as taxas mais altas. O que acontece aqui? O preço vai estar menor. Esse aqui é um risco que o Tesouro IPCA mais tem e que os pré-fixados também têm. E tem outro porém, tá? Porque nessas simulações que a gente faz na plataforma do Tesouro Direto, que a gente chega num 1 milhão mais rápido, a gente se esquece que 1 milhão lá na frente não vai valer o mesmo que 1 milhão hoje, que é o efeito da inflação. E por mais que você pensa, poxa, mas espera aí, o Tesouro IPCA mais não nos protege da inflação? A resposta é que sim, ele vai render IPCA mais uma taxa superior ao IPCA. Só que quando a gente vê hoje 1 milhão lá na frente, isso vai valer menos do que 1 milhão hoje. Só fazer uma engenharia reversa. 1 milhão de reais lá em 2005 compra o que hoje 3,5 milhões compraria. Esse é o impacto da inflação. E é por isso que eu acredito que quando você faz projeções de longo prazo, querendo projetar bater 1 milhão, 5, 10 milhões, você tem que considerar o que vale 1 milhão hoje. Ou seja, você tem que considerar taxas que superem a inflação, taxas reais. E aí, se a gente for calcular aqui uma taxa de retorno real, líquido de custo, líquido de imposto de renda, líquido da inflação de 4% ao ano, começar com 100 mil e fazer aportes de 500 reais por mês, vai te fazer levar 40 anos para bater de fato o primeiro milhão, né? Ou o equivalente ao primeiro milhão a dinheiro de hoje. Isso nos leva para o segundo cenário, que é o cenário de renda variável. O que eu vejo aqui, que é a história do investidor PFC, pessoa física comum, que é aquele cara que tem pouco tempo para estudar sobre o mercado, quando ele percebe que investindo só em renda fixa ele vai chegar mais devagar lá onde ele quer chegar, ele vai para renda variável, vai correr mais risco. Só que o problema é que muitos investidores vão atrás de diquinhas. Os caras abrem lá YouTube, abrem internet, procuram qual a melhor ação hoje, ou pedem uma recomendação ali no grupo dos colegas de trabalho ou algo assim, e acabam ficando com carteiras bem desordenadas, meio que uma concha de retalho cheia de ativos. Ele nem sabe por que tá lá, não sabe quando vai vender, não sabe quando vai comprar mais, porque carece uma boa estratégia. Ou ainda você fica dependendo de uma visão de um influenciador sobre uma determinada empresa para decidir se compra ela ou não. Ou ainda você conta com um profissional que só te liga para vender produto. Não fala de estratégia, não fala de alocação, não fala de nada disso. Então, nesse caso, se você já entendeu que para conquistar a tranquilidade financeira você precisa fazer investimentos bem feitos, eu te proponho o seguinte: me envia uma mensagem no WhatsApp escrito exatamente: quero a consultoria gratuita de investimento. Se a gente vai conversar contigo, vai procurar um horário para que um planejador financeiro te ajude a planejar o futuro da tua vida financeira. Te ajude a entender como é que você está investindo, o que dá para melhorar, uma boa carteira e por aí vai. Se isso faz sentido para ti, é simples de mandar essa mensagem
Basta pegar o teu celular, a câmera dele, apontar para o QR Code que está na tela, que vai abrir o teu WhatsApp e clicar em enviar, mas não muda a mensagem. Tem que ser exatamente essa mensagem que está escrita. Aí teu contato vai cair aqui com um dos nossos especialistas, um dos nossos planejadores, beleza? Bom, quando você vai fazendo isso, quero te mostrar o que aconteceria se tu investisse 100 mil na bolsa e aportasse 500 por mês. Projetando aqui uma performance igual ao Ibovespa no longo prazo. Projetando dois casos, tá? Um caso que você tem uma performance igual ao do Ibovespa e um caso em que você tem a performance igual desse investidor, cuja carteira rendeu 1% acima da inflação no longo prazo, mas aqui eu vou calcular 1% ao ano acima da inflação, o que infelizmente é o que a gente vê. Retorno muito baixo, por investidores estarem comprando ativos com comissões muito altas, sem estratégia e por aí vai. Calculando aqui a performance de ações igual ao do IBRX. Ah, Ramiro, por que não Ibovespa? O Ibovespa mudou as regras de composição em 2014, ficou igual a do IBRX. Então olhar a performance do IBRX histórico nos indica qual teria sido a performance do Ibovespa. Você teria visto essa carteira render 10,72% ao ano, tirando a inflação, sobraria cerca de 4,5% ao ano. O que teria levado um patrimônio inicial de 100 mil reais com aportes de 500 reais por mês, corrigidos pela inflação, a cerca de 529 mil. Mas correndo um risco relevante, né? Essa carteira teria caído 50% numa grande crise, como a de 2008 ou a do Covid. E eu pensei aqui, eu nem vou calcular o cenário de rentabilidade de 1% ao ano acima da inflação. Isso aí não rende quase nada. Mas o grande ponto aqui é que você ganhou um pouquinho em relação à renda fixa, mas está correndo muito risco. E aí entra o terceiro cenário, que é o cenário da alocação. Você pode pensar, poxa, se renda fixa não rende tanto e se renda variável rende um pouquinho mais, mas com muito risco, o que eu faço? A resposta é investir com estratégia. É não ir só em renda fixa, não ir só em renda variável, em vez disso fazer isso, ter uma alocação de ativos como essa aqui que está na tela. 45% renda variável, não só com ações brasileiras, com fundos imobiliários, com ações norte-americanas, e o restante de renda fixa também, uma parte pós, uma parte pré, uma parte atrelada à inflação. Isso aqui é investir de verdade, é alocar o teu dinheiro em diferentes classes de ativos, buscando a melhor composição entre risco e retorno. Por quê? Porque tem alguns cenários em que renda fixa pré-fixada vai render muito, quando as taxas estão altas e a inflação no futuro se controla e aí você vai ganhar muito dinheiro aqui. Tem cenários em que ações norte-americanas vão te salvar. Quando tem uma crise interna no Brasil, o dólar sobe muito frente ao real e essa parte da carteira se valoriza. Tem cenários em que ações brasileiras e fundos imobiliários vão performar melhor, quando o Brasil cresce, entrega reformas importantes, a economia entra nos trilhos. Então você tem que estar diversificado, tem que estar preparado para diferentes cenários. Isso vai reduzir muito o teu risco e ao reduzir o risco você aumenta o potencial de retorno. Eu quero te provar isso aqui agora. Essa carteira aqui, com essa composição que eu acabei de te mostrar, nos últimos 20 anos teria rendido quase 14% ao ano. Se você estivesse nos pagando para investir assim, 1% ao ano, essa taxa de retorno cairia um pouco. Se você tirasse o IPCA, que sobraria 6,66% ao ano, o que faria que um patrimônio inicial de 100 mil com aportes de 500 por mês te levassem a cerca de 755 mil, pudessem gerar uma renda passiva de 4 mil por mês. Ah, Ramiro, ainda assim eu não viraria milionário. Sim, não nesse prazo de 20 anos, não acima da inflação. Mas meu compromisso aqui é com a verdade. Eu adoraria te falar, não, você vai ficar milionário aqui, ó, em 2 anos, é só comprar meu curso, é só que vir conosco. Mas não, tem que te mostrar a verdade. E ao investir com uma taxa superior a 6% ao ano, e até vou simular aqui uma taxa de 6,2%, acima da inflação, líquida de custo, líquida de tudo, um pouquinho menor do que a que eu te mostrei, pensando com 100 mil e aportando 500 por mês, vira milionário em menos de 30 anos. E se você aumentar esses aportes, poxa, em 23 anos, e se aumentar os aportes para 2 mil por mês, em 17 anos e meio, o que é um gancho também para que você entenda o quanto você aporta, importa pra caramba. É um gancho para que você entenda que é importante sim você focar no seu trabalho também. Investimentos não enriquecem, eles preservam o patrimônio e fazem o patrimônio crescer acima da inflação no longo prazo. Se faz sentido isso aqui, me conta. Você já passou dos primeiros 100 mil? Comenta aqui. Se sim, vou deixar aqui um vídeo chamado Como Montar uma Carteira de 100 mil reais do zero. E se você quiser mandar um WhatsApp para agendar uma consultoria de investimentos conosco, se já passou dos 100 mil, aperta aqui e manda essa mensagem. Era isso, um grande abraço e até mais.